Bom dia, amada igreja do Senhor Jesus, a graça e a paz do Senhor nosso Deus. Glória ao Senhor por nos conceder mais um dia de vida, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor alcance cada uma de vossas vidas. E que nesse dia, querido, essa palavra, essa mensagem da parte do Senhor seja uma realidade sobre a sua vida, onde você estiver, em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, verso 27. Assim diz o Senhor para mim e para você, querido, nessa manhã. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Paz em meio à tempestade. Essa é a mensagem do Senhor, querido, nessa manhã sobre as nossas vidas. Paz em meio à tempestade. Em um certo dia, ao observar a inquietação de seus discípulos, e após revelar que alguns iam ser levados ao extremo, ao ponto de negá-lo, Jesus conforta-os acerca das provas que lhes viriam. Todos os que ali se encontravam não tinham ideia do que aconteceria naquela mesma noite. Mas sem se ater ao que estava por vir, Jesus procura confortá-los, prometendo-lhes deixar algo pessoal. E o que Jesus prometeu, querido, entregar para os seus discípulos pessoalmente? A sua paz. Isso mesmo. Aquilo que esteve fisicamente com Jesus no período em que ele esteve sobre essa terra. Ao ler esse texto da palavra de Deus, não devemos interpretá-lo somente acerca das coisas espirituais, mas também acerca das coisas materiais, das coisas físicas. Jesus manifestou a paz dele, querido, fisicamente, nesse corpo, mostrando aos discípulos que ele tem poder para trazer renovação, não somente sobre a nossa mente, não somente sobre o nosso espiritual, mas também sobre o nosso físico. Ele tem um poder para restaurar essa estrutura que se cansa, que se fadiga, o nosso corpo. Jesus entra, querido, com provisão e mostra para os discípulos que ele tem um poder. Na verdade, ele tem todo o poder, isso mesmo. Aquilo que esteve fisicamente com Jesus no período em que ele esteve sobre essa terra, paz, que guardava a mente, o consciente, o subconsciente, o inconsciente dele, que guardava suas vontades, desejos e impulsos. Sim, a paz de Jesus, ele disse que deixaria para os seus discípulos. Jesus declara que todos os seus discípulos, todos, sem exceção, irmãos, todos, inclusive nós, inclusive você que já entregou a sua vida a Jesus, inclusive você que está recebendo essa mensagem e que porventura pode estar afastado do Senhor, mas nesse momento pode dizer: Jesus, eu volto para ti. Você será também confortado. Ele diz que o Pai enviaria aquele, o Consolador, o Espírito Santo, e este tanto ensinaria como lembraria o que Jesus lhes tinha ensinado. Aí, querido, está o segredo da vida vitoriosa daqueles que se entregam a Jesus. Ter sobre si o Espírito que tanto ensina como lembra aquilo que Jesus já fez em nossas vidas. Naquela mesma noite, os discípulos seriam confrontados acerca da fé que eles tinham em Jesus. E para se cumprirem as revelações feitas pelo próprio Jesus, Jesus ficaria fisicamente só e os discípulos seriam dispersos naquela noite. Mas aquela noite ia passar, aleluia. Onde você estiver, independente do que você esteja passando, declare comigo: essa noite vai passar. Essa situação vai passar. Assim os discípulos, queridos, deveriam entender naquele momento, mas aquela noite ia passar. E eles, os discípulos, seriam confortados e nunca mais
se desesperariam por causa das tribulações, pois no meio das tribulações o Espírito Santo os lembraria do que Jesus já havia feito antes. Hoje não é diferente para nós. No meio de toda essa pandemia, é só nós pararmos, respirarmos bem fundo e sermos lembrados pelo Espírito Santo acerca do que ele já fez por nós. Glória a Deus. E sendo assim, veremos a paz dele nos confortando em meio às tribulações, em meio às pelejas, em meio às enfermidades. Hoje não é diferente, querido, para nós que somos discípulos de Jesus dos dias de hoje. É só nós pararmos e deixarmos ele nos lembrar. Imagine os discípulos tendo que deixar seus lares por causa da grande perseguição ao evangelho de Jesus naquela época. E de repente, ao invés dos que os observavam ver ele sendo desesperado, se desesperando, o que eles viam era eles dando glória a Deus. Imagina a confusão que causou na mente daquelas pessoas que olhavam para o discípulo e diziam: agora eles vão negar Jesus, vão se desesperar porque estão tendo que deixar a casa deles, o lar deles, a cidade deles, a família deles por causa do evangelho. Aí eles olhando e vendo eles dando glória. E os observadores, ao perguntarem deles acerca daquela atitude, eles dizerem: nos comportamos assim porque lembramos do que ele já fez por nós. Aleluia, glória a Deus. Imagina os discípulos, querido, trazendo à memória o que Jesus havia feito em Lucas, capítulo 8, verso 22 em diante. Quando Jesus Cristo, amado, opera do seu milagre, fazendo com que a tempestade se acalme. Jesus estando dentro do barco, dormindo, em um certo dia, após fazer muitos milagres, sinais e maravilhas, e fisicamente o corpo de Jesus está cansado na travessia de um lago, de um canto de terra para outro, Jesus, cansado, vai lá para a popa e dorme. E a tempestade se levanta, de maneira que o barco aparentemente ia afundar. Os discípulos chegam junto e dizem: Senhor, o barco vai afundar. Jesus olha, se levanta, estende a mão, o mar se acalma, o vento se acalma. Os discípulos olham e chegam a se questionar: quem é esse? Que o vento, mais água se acalma. Imagine que ele, no meio da perseguição, o Espírito Santo lembrar os discípulos acerca daquilo que Jesus fez, estando dentro do barquinho deles. Que coisa maravilhosa! Imagina os discípulos trazendo à memória, irmão, o que aconteceu em João capítulo 6, verso 16. O que aconteceu em João 6, 16? Jesus não estava dentro do barco, mas Jesus estava próximo ao barco, estava se aproximando, estava por perto. Jesus ia andando sobre as águas e de repente o mar se acalma também. E os discípulos entendendo, ele estando dentro ou estando fora, mas uma vez que ele está por perto, a paz dele nos alcança e nos acalma, aleluia. Imagina, querido. E após serem lembrados de tudo aquilo, eles levantarem a cabeça e dizerem: essa tribulação não é nada diante daquele que tem todo o poder. Lembre-se do que ele já fez em sua vida. Seja confortado pela paz do Senhor. Nada e nem ninguém pode mais do que aquele que já operou tais obras em sua vida. Ele disse que se você cresce, você veria obras maiores. Veja ele entrando com providência hoje sobre sua vida. Veja ele trazendo à memória aquilo que ele já fez. Irmão, Jesus já libertou, Jesus já sarou, Jesus já transformou vidas, Jesus já providenciou alimento, Jesus já providenciou emprego, Jesus já providenciou saúde. Quantas vezes e quantas foram as maravilhas que ele já operou em nossas vidas? E não será essa tribulação dessa pandemia que vai tirar nossa paz. Essa noite vai passar e ele vai trazer a paz. E ele vai manifestar a paz no meio dessa tribulação e trazer o clareado novo dia sobre as nossas vidas. E a paz do Senhor Jesus reinará em nossas vidas. Amém. Tome posse dessa palavra. Tenha um ótimo dia. Descansa, seja curado e restaurado. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.